nós conseguimos trazer o nosso filho para casa. Mas o processo não para por aí. Pois é. Quando a gente entra para fazer o nosso processo de adoção, a gente pensa que aquela primeira questão de levar os documentos, de passar pelo curso, de passar pela psicóloga, de passar pela assistente social, logo assim, primeiro a gente espera que seja tudo muito rápido e na maioria das vezes, para a maioria das pessoas não é na verdade. E depois que você consegue o status de estar habilitado, dependendo do seu perfil, você pode esperar até 5, 7, 9, 10 anos para poder encontrar uma criança dentro do seu perfil. Isso se também você tem um prazo de 3 anos que essa habilitação ela tenha validade, senão você vai precisar renovar essa habilitação. Para você que foi agraciado com o telefone tocando dizendo que tem uma criança dentro do seu perfil, ou para você que foi em busca da busca ativa, né, que é você procurar no site do CNA e alguns grupos que tem as crianças que já saíram do cadastro do SNA da busca, estão ali esperando alguém, alguma família, ou um pai solo, uma mãe solo para poder adotar essa criança, vai começar todo um processo, que seria as entrevistas com a assistente social psicóloga do fórum, depois uma reunião com o pessoal que cuida da criança, você vai receber uma fotinha, todo o histórico dela para saber se você quer dar continuidade. Depois disso vão marcar uma visita, né, para o lar ou para o acolhimento que a criança está, ou presencial ou de modo virtual, dependendo da distância que você estiver. E a partir daquilo, né, depois que vocês se conhecerem, a criança vai dizer sim para você, se ela quer continuar te encontrando, e você vai dizer para a equipe também se você quer continuar encontrando a criança. Lembrando que você só tem oportunidade de negativa 3 vezes. Você só pode negar uma criança, né? Só pode negar 3 crianças, senão você volta a fazer aquela fase dos encontros com a psicóloga e com a assistente social para saber realmente se aquele perfil ali é que você está disposto, né? Se você tem intenção de mudar de perfil, porque talvez aquele perfil que vai aparecer para você é um perfil que você tem uma ideologia, mas na prática, quando é apresentado a você, você não quer. Mas para as pessoas que estão encontrando a criança, que o telefone já tocou, que você está na fase de conhecer a criança, você tem um processo que é a aproximação, né? Que você vai fazendo as visitas, fazendo videochamada dependendo da distância. E aí depois você tem a possibilidade de sair da criança, né, com a criança do lar, que é você pegar de manhã e entregar no mesmo dia, na parte da tarde. Isso pode ser um dia na semana ou um final de semana, que seria você pegar no sábado, entregar no sábado, pegar no domingo, entregar no domingo. E aí vendo como vai ser esse proceder dessa aproximação dos pais, ou do pai ou das mães, ou da mãe com essa criança. A partir daí, vão se amplificando o vínculo com essa criança, né? Que vai ser um final de semana. No caso de pessoas que moram distantes, por exemplo, se você é do Nordeste, você se interessa por uma criança do Sul, ou se você é do Sudeste, se interessa por uma criança do Norte, ou se você é do Norte, se interessa por alguém do Centro-Oeste, ou se você é do Centro-Oeste, se interessa por alguém do Nordeste, né? Às vezes a equipe de acolhimento do fórum, elas fazem uma dinâmica de você passar 15 dias, 10 dias com essa criança no lugar onde ela está, podendo levar para casa, né, lugar que você alugar, para fazer esse vínculo mais rápido por conta de dinâmica financeira, porque é muito gasto. E existe um vídeo falando sobre os gastos aqui nesse meu canal. Antes de mais nada, queria dar boa-vinda para você que está aqui, que está chegando agora. Para você que já me acompanha, seja bem-vindo também. Se você me segue, ótimo, seja bem-vindo. Se você não me segue, em todas as redes sociais a gente está conversando, seja pelo YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii. Então aproveita, segue a gente lá na rede social, que eu estou falando sobre todo o processo de adoção de uma forma muito clara e muito verdadeira, sem nenhuma romantização
e nem uma idealização para poder enganar ninguém, né? Realmente aquilo que eu estou passando. Bom, na audiência que foi para a gente pegar a guarda provisória do nosso filho, que são de 6 meses, a gente tem 6 meses. O que é essa guarda provisória? Essa guarda provisória nada mais é do que um tempo hábil e esperado para você conhecer essa criança dentro da intimidade, né? Porque quando você passa, uma coisa é você passar um final de semana, passar uma semana, outra coisa é você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Que você vai encontrando todas as resistências, os testes e tudo mais. Você tem esses 6 meses para poder dar entrada num processo de adoção. Realmente, um processo de adoção. Você vai ter que iniciar um outro processo. Então, o juiz te deu a guarda provisória, munido disso, você vai procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado particular para dar entrada no processo de adoção, que é passar os documentos dessa criança para o seu nome, onde você não vai ter apenas a guarda, e sim passar a ser pai, mãe, pais, mães, né, dessa criança. Vai estar lá no registro e tudo mais. Lembrando que durante a guarda provisória, você pode sair, levar ao médico, você pode colocar a criança no plano de saúde, no plano odontológico, você pode colocar numa escola, levar ao médico, fazer tudo. E também nós temos 10 estados no Brasil que tem uma lei que diz que você pode colocar o nome afetivo. Por exemplo, se a sua família é Fernandes Guimarães e a criança foi registrada com Gutenberg Bittencourt, né? E quando ela for passar para o nome de vocês, vai estar Fernandes Guimarães, você pode pedir para o colégio, para o hospital, para o plano de saúde, sempre chamar a criança pelo nome da família afetiva, né? Para a família adotiva, que seria Fernandes Guimarães. Então você pode ter isso embasado na lei. Mas voltando pós guarda provisória, você vai precisar sim entrar com um processo. Nós fomos na Defensoria Pública do nosso município e pediram para a gente agendar por telefone ou ir lá. Que agendar por telefone seria mais cômodo. Tentamos por telefone. Nós estamos em junho de 2024 e a Defensoria Pública, pelo telefone, além de fazer perguntas que não tinha nada a ver, perguntou se a criança era... Eu contei toda a história dizendo que eu entrei para o processo de adoção, vincularam uma criança no nosso nome de uma cidade de 190 quilômetros de distância. A pessoa perguntou se era da minha família, se eu já conhecia, se eu já tinha a guarda definitiva, eu pedindo a processo de adoção. Perguntou novamente se eu conhecia, fez as mesmas perguntas diversas vezes, a gente acabou se estressando e a pessoa marcou a gente para o dia 18 de dezembro, uma semana depois que vence a nossa guarda, né? A gente está em junho e a nossa ida para poder conversar sem levar nada para a parte da Defensoria Pública foi agendada para o dia 18 de dezembro. Nós vamos tentar ir lá pessoalmente, explicar a situação, dizer que é um tempo muito longo, que ultrapassa o tempo da guarda que foi nos dado e tentar ver se a gente consegue uma data mais perto. Também nós procuramos advogados que soubessem, que entendessem da questão de adoção. Um cobrou um valor de R$6.000 para poder fazer e o outro cobrou um valor de 8.300 e alguma coisa para poder fazer a adoção. Existem casos de outros estados, quando são estados diferentes, que a própria comarca da criança se encarrega de dar continuidade no processo, sem precisar ir para a Defensoria Pública ou para advogados particulares. A comarca mesmo, que a pessoa da criança, na verdade, do processo da criança, dá entrada no processo de adoção e fica uma comunicação entre a sua comarca e a comarca da criança, quando são estados diferentes. Eu já ouvi de 2 estados diferentes relacionado com uma pessoa.
Já conversei com uma família adotiva que me passou essa informação. Como aqui dentro do estado a gente precisa fazer essa vinculação. O processo da criança vem para a minha cidade e aí a gente precisa dar a entrada. Bom, é um gasto tamanho quando a criança vem para cá, para casa. Porque você precisa, principalmente a gente que está em junho, a gente teve que fazer a transferência da escola, comprar material, comprar roupa, porque ele não tinha muita roupa, ajeitar algumas coisas. Os nossos gastos aumentaram consideravelmente. A gente não tem feito passeios, não tem feito nada, a gente tem apenas trabalhado, porque a gente teve muito gasto nessa parte da aproximação. A gente ia para lá, a gente gastava praticamente R$1.000 todo final de semana que a gente ia. Não estou reclamando disso, mas a gente sabe que dinheiro faz falta, a gente não tem uma condição financeira, a gente não está esbanjando dinheiro. E pagar R$6.000 para um advogado, para a gente, custaria muito. Na verdade, não teria como pagar, porque eu não sei de onde tirar esses R$6.000, nem os 8.000. Entendo que é o valor deles, entendo que é o valor de tabela, que é o preço do trabalho deles, que deve ser um trabalho muito grande para poder fazer isso. Não estou criticando o valor cobrado pelos advogados, mas simplesmente dizendo que vai além do meu orçamento. Principalmente agora que a gente está nessa questão de estar ali junto com a criança, atendendo algumas necessidades, comprando roupa e tudo mais, vendo material escolar, vendo algumas outras coisas, vendo médico que a criança precisa, medicação. Então tudo tem um custo maior, sem contar com alimentação, gasto de água, de luz, que tudo vai aumentando, porque é mais uma pessoa na casa e que está acostumado com uma outra vida, e quando vem para sua casa acha que tudo é um parque de diversão. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, gente, se prepara, porque após a guarda provisória, após todo esse processo que você vai ter, todo esse gasto que você vai ter conhecendo a criança, com a aproximação da criança, você vai precisar entrar com uma ação de adoção e vai ter um custo se você for tentar entrar com um advogado particular. Na Defensoria Pública, pode ser que você passe pelas mesmas questões que eu, né? Em junho para dezembro. A gente vai lá tentar vai amanhã tentar ver o que a gente pode fazer para tentar diminuir esse tempo, né? Sei lá, para o mês que vem, alguma coisa assim. E esse tempo está muito atrelado, porque a gente tem muitos planos para serem realizados no ano que vem, e depende que essa adoção saia para a gente poder começar a fazer tudo isso, colocar em prática todos os nossos planos. Então, a gente vai ficar meio que amarrado por conta dessa documentação, desse processo todo, que a gente também não sabe o tempo que pode sair. Tem gente que fala que duram 6 meses, tem gente que fala que pode durar 1 ano, já vi casos de processos que duram 2 anos, mas vamos aí ter fé para poder ver se isso tudo acontece de uma forma rápida e prática. Bom, esse é meu relato, estejam preparados para isso. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, porque ajuda e faz com que o algoritmo entenda que está sendo um vídeo relevante e vai jogar esse vídeo para outras pessoas. Adiciona aqui esse canal, adiciona a gente nas outras redes sociais, manda mensagem que eu respondo a todas as pessoas, porque eu sei o quanto é sofrido a gente ficar sem informação, e eu estou passando a informação de uma forma muito clara, como a gente está passando, e das informações que eu também sei de outras pessoas. Então não estou passando só a minha, eu abro uma possibilidade para outras ocasiões, outros exemplos falados aqui de pessoas que eu converso sobre. Então dá uma força aí, ativa o sino, salva, comenta, dá like, compartilha, vamos unir forças, não guarda só a informação, passa adiante e ajuda esse canal a crescer. Obrigado. Oi gente, tudo bem? Como você sabe, nós conseguimos a guarda do nosso filho, mas não para por aí, tem muito mais coisas. Como você sabe, a gente conseguiu na segunda-feira passada a guarda do nosso filho.
A gente teve audiência e no mesmo dia a gente conseguiu sair. A audiência da gente foi por volta de umas 10, 11 horas e a gente conseguiu sair com toda a documentação às 4h30 da tarde. A gente está muito feliz, muito cansado, muda muito a vida da gente. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Eu gostaria de falar sobre, e depois da guarda provisória, o que acontece? O que é a guarda provisória antes de entrar nesse assunto? Antes de mais nada, se inscreve aqui, segue a gente, dá um like aqui no vídeo, compartilha, salva nos seus stories, lança nos seus stories, salva, comenta, porque isso ajuda e muito. Você não sabe o quanto a gente precisa do seu apoio para poder levar mais informações a outras pessoas e entender que nosso conteúdo está sendo legal para você e para as outras pessoas. Então vamos voltar. A guarda provisória é um documento que você recebe, que você tem todos os direitos perante essa criança e ela tem a duração de no máximo 6 meses, podendo ser prorrogada. Para que serve essa guarda provisória? Essa guarda provisória, ela serve para você dar entrada no processo de adoção. Você vai ter que iniciar um outro processo. Verdade. Quando você tem a guarda provisória, você tem um tempo de você ver se essa criança, se vocês vão se conectar, né? Tanto a criança com você, quanto você com a criança, mas você já tem a guarda dessa criança. Você pode mudar o nome da criança de uma forma afetiva. Por exemplo, você vai matricular no colégio, você pode pedir para que seja chamada pelo nome afetivo na hora da chamada. Você vai colocar no plano de saúde, você pode colocar, porque o nome vai ser ainda o nome do registro de nascimento com os pais biológicos, mas você pode pedir para que seja colocado o seu nome, o seu sobrenome ou a mudança de nome, se for o caso. Então você está respaldado por isso. São 10 estados dentro do Brasil que aceitam o nome afetivo. Se você quer saber quais são os estados, lá no meu Instagram, se você tem alguma dúvida, é o mesmo @ daqui, mas eu vou botar na legenda também. Tem os estados que tem a lei que permite o nome afetivo. Não é nome social, é nome afetivo. Então vamos lá. Depois que sai a guarda provisória, você tem 6 meses podendo ser prorrogada. E aí você vai precisar entrar com o processo de adoção, que é passar todos os registros da criança para o seu nome. E aí você também pode pedir para trocar o número do CPF, dar baixa no número do CPF com os pais biológicos e criar um novo número, tanto do SUS, todos os documentos, identidade, tudo pode ser alterado para que a família biológica não tenha acesso nenhum pela criança com os números dos documentos que ela tivesse. Então, se ela botar um número de CPF em algum lugar, não vai achar seu endereço, se você também fizer essa alteração. Por isso que você precisa entrar com uma ação de adoção. Isso você faz por 2 vias. Ou você faz pela Defensoria Pública da sua cidade, ou por advogado particular. Na Defensoria Pública, nós estamos em junho. Nós ligamos nessa semana, nós estamos na semana do dia 26, hoje é dia 26 de junho, nós ligamos, eles agendaram para a gente por telefone para dia 18 de dezembro, uma semana depois que vence nossa guarda provisória. Pois é, nós vamos tentar ir lá pessoalmente, que pode ser feita a tentativa pessoalmente, a gente vai tentar ir lá para ver se consegue uma data mais próxima. Eu fui buscar informações com advogados e, obedecendo a tabela da OAB, foi a informação que eu tive, os valores ficaram entre R$6.000 e quase R$8.500. Nós não temos esse dinheiro para poder dar. Se a gente tivesse, a gente faria, mas porque a gente entende que não estou criticando o valor dos advogados, mas a gente entende que cada um cobra o seu preço, o valor que acha que vale o seu serviço. De forma alguma eu estou criticando, mas a gente não tem condição de arcar com essa despesa, porque a gente está tendo muita despesa com o nosso filho. Com material escolar, com alimentação, as contas aumentaram, a gente está precisando comprar roupa, porque ele veio com pouquíssima roupa.
material didático, a gente está com professora de reforço, a gente vai colocar ele em atividade física. Tem a questão de médica, porque ele já fazia acompanhamento médico, precisa se ter esse acompanhamento médico, tem os remédios dele, então está tendo muito gasto para a gente não tem esse valor disponível, sendo muito sincero, então a gente vai tentar pela Defensoria Pública. E isso bateu muito mal essa questão de você estar em junho e agendar para dezembro. Mas vamos tentar e vou atualizando vocês sobre isso. Mas esse vídeo é para dizer para vocês que a gente não tem essa informação, que a gente precisa abrir um novo processo. E é isso. É mais uma empreitada que você vai ter que lutar para poder finalizar esse processo de adoção, que é ter a certidão de nascimento do seu filho, da sua filha no seu nome. E para isso vai ser necessário. Eu fiquei sabendo que que alguns estados, né, não são todos, mas quando você tem uma adoção interestadual, a comarca da criança, alguns estados, essa comarca, ela trata de fazer esse processo de adoção, da continuidade. Então você não vai precisar passar por esse processo. Como nosso filho foi feito, a cidade dele é dentro do estado e o processo dele veio para nossa comarca, a gente vai precisar fazer dessa forma, ou buscar a defensoria pública ou um advogado particular. E o advogado particular está muito fora do nosso alcance. Não temos como, porque a gente está tendo muita despesa, sendo muito sincero. Então é isso. Se preparem, porque é gasto atrás de gasto, muda muito a sua vida, muda muito a sua rotina. Eu vou falar sobre isso. Não são só gastos, eu tô ficando até sem voz por conta disso, mas é uma experiência muito boa. Mas se preparem porque ainda tem mais uma etapa a ser cumprida e a gente vai falando sobre isso. Nos segue nas redes sociais, YouTube, Quai, TikTok e aqui no Instagram, que nós vamos passando tudo para vocês de uma forma muito clara, muito verdadeira sobre todo esse processo, sem romantizar, sem querer enganar, sem dizer que tudo são flores, porque não são. Muito obrigado e até o próximo vídeo.